No dia 20 de abril de 2010, uma explosão matou 11 trabalhadores na plataforma de petróleo Deepwater Horizon e abriu um poço que despeja 8.000 barris de petróleo bruto no Golfo todos os dias. Submersíveis operados remotamente, uma cúpula de aço de 125 toneladas e bolas de golfe. Esta é a operação de salvamento de 1 bilhão e 600 milhões de dólares para conter o pior vazamento de petróleo da história. Deepwater Horizon era uma sonda de perfuração marítima móvel com posicionamento dinâmico. Ela pertencia à Transocean Oil e estava arrendada para a pressão arterial. O local de perfuração, conhecido como Macondo ou MC-252, estava localizado a 42 milhas a sudeste de Venice, Louisiana, no prospecto Macondo. A sonda tinha uma tripulação de 126 pessoas a bordo no dia do incidente. Após perfurar até a profundidade final de 5.600 metros e cimentar o revestimento de aço, a sonda explodiu e pegou fogo. Enquanto a tripulação tentava retomar o controle do fluxo de óleo e gás, o tubo na cabeça de poço entortou. O sistema de desconexão de emergência falhou ao acionar o preventor de erupção e desconectar o riser marinho. Eu fiz um vídeo sobre esse acidente no meu canal de desastres, que vou deixar o link aqui. Imediatamente após o acidente, a pressão arterial ativa seu plano de resposta a derramamento de óleo e começa a reunir recursos para salvar a plataforma e o poço. Para retomar o controle do preventor de erupção, eles enviam um ROV para se conectar à linha hidráulica do sistema do preventor de erupção a 1.500 metros abaixo da linha d'água. O preventor sela o poço de petróleo em emergências. Ele possui vários componentes que podem selar ao redor da coluna de perfuração para fechar apenas o espaço anular ou cortar a coluna de perfuração para selar completamente o poço. O sistema possui 2 módulos eletrônicos de controle que falharam durante o acidente e um painel de controle hidráulico que fornece energia hidráulica para os vários componentes do preventor. A sonda de perfuração é conectada ao preventor de erupção usando um riser marinho. O riser é o tubo externo. Dentro do riser fica o tubo de perfuração. A sonda bombeia fluido de perfuração pelo tubo de perfuração para lubrificar a cabeça de perfuração enquanto estão perfurando. O fluido de perfuração e as rochas retornam pelo riser no espaço anular, que é o espaço entre o tubo de perfuração e o riser. O riser se conecta ao conjunto de preventores de erupção, com 17 metros de altura e cerca de 400 toneladas, que se liga à cabeça do poço. Como ambos os pods de controle estão danificados, os engenheiros da pressão arterial precisam contornar o sistema e ativar o preventor manualmente. O ROV se aproxima do painel de controle hidráulico do preventor, chamado de Stab Plate, e alinha um conector hidráulico chamado Hot Stab, que funciona como uma injeção hidráulica. O ROV usa o Hot Stab para tentar fechar o gaveta central de tubo e selar o espaço anular ao redor da coluna de perfuração. Se conseguirem selar o espaço, talvez retomem o controle do incêndio na plataforma e bombeiem cimento para dentro do tubo de perfuração para selar o poço. Mas o ROV conecta-se à linha hidráulica do gaveta de teste em vez do gaveta central de tubo. O run de teste serve apenas para garantir que o preventor de erupção segure a pressão. Não foi feito para selar o poço. O poço Macondo 252 continua jorrando, alimentando o fogo na plataforma em chamas. A Guarda Costeira dos Estados Unidos está preocupada com os 700 mil galões de diesel a bordo da plataforma Deepwater Horizon e a possibilidade de vazamento de petróleo bruto estimada em 8.000 barris ou 336 mil galões todos os dias. Uma fina camada de óleo cobre a água por 2 milhas desde a plataforma. No dia seguinte, enquanto o incêndio na plataforma continua queimando, outro ROV é enviado para ativar o preventor de erupção usando o procedimento Hot Stab para tentar fechar o gaveta central de tubos. Se isso não funcionar, eles têm uma série de etapas progressivas para ativar as gavetas de cisalhamento dentro do preventor de erupção, a fim de cortar o tubo de perfuração e selar completamente o poço. Mas isso é um recurso final caso o Hot Stab não funcione.
Durante o acidente, a equipe na Deepwater Horizon tentou ativar as gavetas de cisalhamento. Agora, a pressão arterial ainda está tentando encontrar uma maneira de evitar isso e salvar o poço. A bomba hidráulica do ROV apresenta defeito. A tentativa é abortada e o ROV retorna à superfície para reparos, e as opções da pressão arterial estão prestes a se tornar ainda mais limitadas. No dia 22 de abril, 2 dias após o acidente, a Deepwater Horizon afunda e libera 700 mil galões de diesel no oceano. A pressão arterial envia um ROV para localizar e avaliar os danos ao destroço. Eles encontram a plataforma de cabeça para baixo a menos de 1/4 de milha a noroeste do preventor de erupção, com o riser marinho arrancado da plataforma e deitado ao lado. O óleo está vazando da extremidade do riser e da extremidade do tubo de perfuração que sai do riser. Agora a pressão arterial precisa ativar o cisalhamento automático para cortar o tubo de perfuração e selar o poço. Eles enviam um ROV para cortar os fios elétricos do preventor de erupção para ativar a operação Deadman, que é um sistema de segurança elétrica que aciona o corte automático se o sistema perder energia. O sistema Deadman deveria fechar o poço durante uma emergência sem que ninguém precisasse acioná-lo manualmente, mas ele não foi acionado durante o acidente, e quando cortaram os fios, nada aconteceu. Os 2 módulos eletrônicos de controle estão com defeito. Os fios de um dos módulos estão cruzados e o solenoide não ativa, e a bateria de 9 volts do outro módulo está descarregada. A pressão arterial solicita aos pilotos do ROV que ativem a função do pino de disparo do corte automático, mecanismo de segurança para cortar o tubo de perfuração. O que os engenheiros não sabem é que durante o acidente, o tubo entortou, afastando-o da linha do sensor e colocando-o fora da área de corte das gavetas de cisalhamento. O pino de disparo do corte automático funciona e as lâminas das gavetas de cisalhamento se fecham, mas, em vez de um corte limpo, o tubo é apenas deformado e o óleo continua a vazar. A equipe de resgate usa o ROV para tentar outro hot stab, mas após várias tentativas e danos acumulados no sistema hidráulico, não há pressão suficiente para fechar completamente a gaveta. Eles tentam acionar novamente o pino de disparo, mas ele acerta a parte mais grossa da conexão do tubo de perfuração, não o tubo mais fino. 4 tentativas falham, e o poço continua liberando óleo no oceano. A pressão arterial precisa encontrar outra maneira de parar o vazamento. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica tem uma ferramenta para modelar como o óleo se comporta no mar. Eles preveem que 35% do óleo vai evaporar, de 10 a 15% será diluído e os 50% restantes vão formar uma emulsão com a água do mar que pode ser recuperada e bombeada. Até 23 de abril, o vazamento de óleo criou uma mancha de 1 milha de largura por 5 de comprimento. 32 barcos e 5 aeronaves são mobilizados para espalhar dispersantes e usar recolhedores de óleo para limpar o vazamento. Após 3 dias de buscas em uma área de 5.000 milhas quadradas por sobreviventes, a Guarda Costeira dos Estados Unidos encerra as buscas pelos 11 tripulantes desaparecidos da Deepwater Horizon. A pressão arterial agora designa 2 equipes para conter o vazamento. Uma equipe vai perfurar um poço de alívio e outra equipe vai trabalhar para tampar o poço. Um poço de alívio é um segundo poço perfurado em ângulo até a base do poço original, permitindo que a equipe de resgate bombeie uma lama de perfuração pesada chamada lama de amortecimento e cimento no poço original para selá-lo permanentemente. Mas eles não podem selar a base do poço até que o fluxo livre tenha parado. O poço precisa ser tampado primeiro. Para tampar o poço, a segunda equipe deve construir uma estrutura de vedação, mas isso levará tempo, então antes precisam controlar o fluxo de óleo e gás. No dia 25 de abril, eles tentam novamente ativar o obturador do tubo central do preventor de erupção usando o hot stab do ROV e um acumulador submarino portátil. O acumulador armazena fluido hidráulico pressurizado em acumuladores, que podem ser liberados para fornecer a pressão hidráulica extra necessária para ativar as lâminas de corte. Mas os engenheiros da pressão arterial não sabem que o tubo entortou, por isso todas as tentativas fracassam.
No dia 29 de abril, o vazamento chega à costa da Louisiana, se espalhando por uma área de 600 milhas. O governador declara estado de emergência e, em poucos dias, quase 100 milhas de barreiras de contenção de óleo são instaladas. Para minimizar os efeitos do vazamento, a pressão arterial injeta dispersantes químicos debaixo d'água diretamente na origem do vazamento, à medida que o óleo sai pelo riser. Dispersantes normalmente são usados na superfície para quebrar o óleo em pequenas gotículas que afundam até o fundo do mar, fora de vista e logo esquecidas. Ouvi vários relatos anedóticos sobre queimaduras químicas e câncer ligados aos dispersantes por parte de voluntários que trabalham na limpeza das praias. Eu não sei qual é o impacto total dos dispersantes químicos na ecologia submarina, mas não consigo imaginar que jogar mais produtos químicos no oceano seja algo bom. Em 1º de maio, os engenheiros da pressão arterial focam no preventor anular, grande dispositivo em forma de rosca usado para selar o poço durante a perfuração. Uma vedação de borracha deveria criar uma barreira hermética ao redor da coluna de perfuração e impedir que o óleo escapasse pelo riser. Mas o tubo desalinhado no poço impede que o preventor anular sele o poço. No dia 2 de maio, o Development Driller 3, uma sonda de perfuração semi-submersível para águas ultraprofundas, começa a perfurar o primeiro poço de alívio a menos de 800 metros do MC-252. Um poço de alívio é uma maneira confiável de conter um blowout, caso o vazamento não possa ser parado, mas leva tempo e exige precisão para ser executado com sucesso. No dia 7 de maio, uma cúpula de contenção ou caixão de contenção de 125 toneladas é baixada para dentro da água. Ela será posicionada sobre o maior vazamento, na extremidade do riser marinho. Esse caixão de contenção é uma estrutura de aço com cerca de 12 metros de altura, 7 metros de largura por 4 de profundidade, projetado para captar o óleo que escapa da ponta do tubo como um funil invertido. Um tubo no topo do funil vai direcionar o óleo para uma embarcação de coleta na superfície. Quando o caixão de contenção é baixado ao leito do mar, cristais de hidrato se formam na cúpula. O gás metano que sobe do poço, misturado com a água fria do mar, forma cristais semelhantes ao gelo que entopem a cúpula, obstruindo o fluxo e tornando a cúpula com flutuabilidade positiva. A cúpula, com gás e óleo presos, sobe até as embarcações na superfície, ameaçando colisão. Os marinheiros e engenheiros conseguem retomar o controle e afastar a estrutura de contenção antes que ela cause qualquer dano. Eles a deixam no fundo do mar, longe do poço vazando. A estrutura de contenção não falhou totalmente. Eles aprendem que projetos futuros precisam incluir uma injeção de metanol na cúpula para evitar a formação de cristais de hidrato. Os engenheiros da pressão arterial passam para a próxima ideia. Uma ferramenta para inserir um tubo no riser funciona como um canudo colocado no riser quebrado para sugar o óleo do tubo. Após 2 tentativas frustradas, os engenheiros da pressão arterial inserem um tubo de cerca de 1,5 km no riser quebrado, desviando parte do óleo para um navio-sonda na superfície. O tubo sifona cerca de 2.000 barris por dia, aproximadamente 1/4 dos 8.000 barris que estão vazando para o oceano. O óleo e o gás são direcionados à superfície para processamento ou queima. Mas isso é apenas uma medida de curto prazo para minimizar a quantidade de óleo que está vazando para o oceano. No dia seguinte, a sonda da plataforma Perfuratriz 2 inicia a perfuração de um segundo poço de alívio. Com o tubo de inserção do riser aliviando um pouco, a pressão arterial elabora um plano de top kill para bombear lama pesada pelo preventor de erupção e bloquear o vazamento de óleo. Eles temem que a pressão do poço faça a lama retornar, então precisam desacelerá-la e bloqueá-la. Engenheiros preparam o chamado junk shots. Queria ter visto eles explicando o junk shot ao conselho de diretores. Eles ligam um coletor de junk shot às entradas laterais do preventor de erupção usando mangueiras flexíveis chamadas linhas jumper. Eles então lançam o material do junk shot e a lama pesada no preventor de erupção. O junk shot é carregado com corda triturada, pedaços de borracha, esferas vedadoras, fragmentos de pneu, bolas de golfe e pedras.
É o tipo de coisa que meu filho de 6 anos colocaria em um cano para entupir. Após 3 dias e 6 tentativas fracassadas de fechar o poço com lama pesada e bolas de golfe, eles passam para a próxima ideia: o sistema de contenção com tampa tipo cartola do conjunto inferior do riser marinho. Na primeira semana de junho, cerca de 6 semanas após o acidente, os operadores da pressão arterial usam uma tesoura hidráulica como um desencarcerador hidráulico para cortar a maior parte do cano de riser dobrado preso ao preventor de erupção. Para obter um acabamento liso, eles usam um cortador a fio diamantado para cortar o restante do cano próximo ao preventor de erupção. O cortador de diamante fica preso e eles precisam usar a tesoura hidráulica para cortar abaixo dele, deixando uma borda irregular que tentavam evitar. Os operadores conectam a tampa de contenção Top Hatch, versão 4, projetada para selar o preventor de erupção, aumentando a recuperação e direcionando o óleo para um navio na superfície. Metanol é bombeado na tampa para evitar que hidratos de gelo bloqueiem o tubo de mais de 1 quilômetro que sai dela. Mas não conseguem conter todo o óleo vazando. Uma pequena parte ainda escapa por baixo da borda e através de 4 aberturas no topo do dispositivo que não foram seladas como planejado. A cúpula de contenção é capaz de coletar 6.000 barris de óleo por dia. Esse número sobe para 10.500 barris por dia após uma semana. E a captura diária da cúpula de contenção chega a cerca de 15.000 barris de óleo por dia, superando em muito os 8.000 barris por dia que eles achavam que estavam vazando do poço. A taxa é revisada para cima, ficando entre 35.000 e 60.000 barris por dia. Os engenheiros da pressão arterial decidem reverter o fluxo do manifold do junk shot. Em vez de injetar lama e bolas de golfe, eles usam o mesmo sistema para extrair mais 10.000 barris por dia. A embarcação de perfuração que opera o manifold do junk shot não armazena, por isso precisam queimar óleo e gás. Até este ponto, a equipe vinha implementando medidas de curto prazo para capturar o óleo e isso está prestes a mudar. Em 10 de julho, a extração de óleo é suspensa e a cúpula Top Hatch é retirada para instalar um novo capping stack de 3 gavetas. Esse novo tampão é como um preventor de erupção empilhado em cima do preventor de erupção original. Ele tem pistões hidráulicos que vedam o poço ou conectam um riser para levar o óleo à superfície. Enquanto eles trocam do top hatch para o terceiro conjunto de contenção, o óleo flui para o golfo por 48 horas, mas a montagem deve permitir que os operadores retomem o controle. Em 12 de julho, o novo conjunto de contenção de 40 toneladas com 3 arietes é selada sobre o preventor de erupção original. O próximo passo é testar a integridade do poço. Quase imediatamente eles encontram um vazamento. Leva mais 3 dias para substituir a peça que está vazando, e o teste recomeça. No dia 15 de julho, após quase 3 meses, a pressão arterial informa que o novo conjunto de contenção interrompeu o fluxo de óleo pela primeira vez desde o acidente. Fechar o poço na superfície oferece algum alívio temporário, mas a tampa na superfície é um ponto único de falha. A pressão arterial precisa selar o poço para resistir à pressão do reservatório. No final de julho, a pressão arterial recebe aprovação para uma operação de static kill. O static kill vai empurrar o óleo e o gás de volta para o reservatório e equilibrar a pressão do poço. No dia 3 de agosto, o navio sonda Q4000 começa a bombear lama de perfuração através do manifold de choke e kill, passando pelo preventor de explosão da Deepwater Horizon e entrando no poço MC-252. Logo após a meia-noite, a equipe atingiu a condição estática, onde o peso da lama de perfuração segura a pressão do poço. Engenheiros injetam cimento no poço e, após endurecer, fazem teste de pressão. Nas semanas seguintes, eles liberam gradualmente a pressão a partir da superfície, e no dia 21 de agosto, a pressão arterial confirma que o tampão de cimento selou o poço MC-252. Mas ainda há mais um lugar que eles precisam selar. No início de setembro, os engenheiros removem o conjunto de preventores de erupção da Deepwater Horizon e o enviam para a Louisiana para investigação. Eles instalam um novo preventor de erupção no local. Em meados de setembro, o poço de alívio Development Driller 3
intercepta o poço MC-252 acima do reservatório de petróleo e no dia seguinte eles bombeiam cimento para a base do poço. No dia 19 de setembro, 5 meses após o acidente, a pressão arterial conclui a operação final de selagem pelo fundo, selando permanentemente o poço Macondo. O vazamento foi interrompido em meados de julho de 2010, 86 dias após o início do rompimento, e o poço foi permanentemente tampado no dia 19 de setembro. A Deepwater Horizon liberou 4,9 milhões de barris de óleo no Golfo, cobrindo cerca de 2.100 quilômetros de litoral. A pressão arterial gastou mais de 1,6 bilhões de dólares em esforços para retomar o controle do poço e mais 65 bilhões para cobrir os custos de limpeza, honorários advocatícios, acordos e multas relacionadas ao vazamento. O custo total para a economia é estimado em até 145 bilhões de dólares. Os destroços da Deepwater Horizon ainda estão no fundo do mar até hoje. Clique no vídeo na tela para ver outra operação de salvamento complexa.